Olá! O Assembleia Repórter Especial sobre o legado da Constituinte mostra a história da Carta Magna Paulista promulgada há 25 anos. A Constituição de São Paulo foi escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto direto, que tiveram a colaboração de 4.600 emendas populares. Detalhes dos bastidores deste trabalho histórico são contados pelos protagonistas, os parlamentares constituintes. Hoje, o nosso convidado é o ex-deputado Hachiro Shimomoto, na época filiado ao PDS. Ele vê falhas na Constituição e acha que já é hora de uma revisão. Considera a nossa carta muito analítica e vê a necessidade de uma atualização para que fique mais moderna. Hachiro Shimomoto conversou com o repórter Jorge Machado do plenário Juscelino Kubitschek, onde a Carta de Todos os Paulistas foi votada. Defendo a participação do contador no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por indicação em uma lista tríplice do Conselho Regional de Contabilidade, pois a auditoria só pode ser feita pelo contador que representa a categoria junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vou conversar com o deputado Hachiro Shimomoto, advogado contador, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo desde 74, foi deputado estadual 71 a 75 pela Arena, 79 a 83 pelo PDS, 83 a 87, 87 a 91, 91 a 95 e 95 a 99 pelo PPR. Para Constituinte, foi eleito com 22.431 votos, a maioria obtida na capital. Deputado, qual é a melhor lembrança que o senhor tem daqueles dias fervorosos, dos debates, dos embates nesta Casa de Leis para se discutir a Carta de Todos os Paulistas? Na época, eu já tinha 3, 4 mandatos e já estava na expectativa de fazer uma Constituição do Estado que refletisse, na época já, um avanço. Entretanto, agora, depois de 25 anos transcorridos, eu leio a carta daquela época e acho que deveria ser melhorado, e já a ponto de pensar em uma nova Carta Constitucional. Por que da revisão, deputado? Porque o senhor olha que o legislador naquela época fez uma carta, talvez atualíssima, né, para a época, condizente com os reclamos da população, as necessidades. Por que essa necessidade de revisão, a seu ver? Eu acho que deveria ter sido incluído no preâmbulo da Constituição de que respeite-se usos e bons costumes da sociedade brasileira. Essa é uma das coisas. Tem uma outra também que não consegui introduzir nesta Constituição, o fato de que o Estado de São Paulo deveria ter no Tribunal de Contas do Estado, não um órgão autônomo, e sim, porque ela não pertence ao Tribunal de Contas que examina as contas do Estado e dos municípios, parte do Executivo, então não poderia ser um órgão independente. Tem que ser subordinado à Constituição do Estado, pela Constituição do Estado, para que ela seja do Poder Legislativo, que não é do Judiciário e também não é do Executivo. Então, é do Poder Legislativo, pertencer à Assembleia e está incorporado como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho minhas razões para citar. A própria Constituição, no artigo 33, fala exatamente isso, que eu vou recorrer aqui às minhas anotações da época. Artigo 33 diz assim: o controle externo do governo do Estado a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete. Aí vem os 13, 14 itens. E o artigo 36
Tribunal de Contas prestará suas contas anualmente à Assembleia Legislativa, não é ao Poder Judiciário, e sim ao Poder Legislativo, Sim. no prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. E depois, a escolha dos seus membros, que são 7 membros, 4 é pela Assembleia e 2 é pelo governador. Pelo governador. Então, tem mais um cargo. Esse é cada um período é do governador e no outro período é Da pela Assembleia. Assembleia. Por essa razão, deveria ser sempre feito pelo Poder Legislativo e não como ficou ao órgão independente. Então, isso daqui é uma falha na Constituição do Estado que tem, na próxima reforma, eu acho que vai ser melhorado. O senhor acredita que tem que ser um órgão técnico vinculado sempre ao Poder Legislativo, que tem mais capilaridade e representação, deputado? Porque ela não podia ser do Poder Judiciário. O Poder Judiciário julga os atos do governo, mas para a definição. E aqui é o controle do Estado através de um tribunal. E o tribunal tem que ser do Legislativo, então é poder auxiliar do Poder Legislativo do Estado. Voltando a uma questão anterior, deputado, quando o senhor falou da preservação dos bons costumes, o que o senhor acredita que deveria estar na Carta dos Paulistas em termos de bons costumes e como estender da letra fria da lei para a sociedade, deputado? As normas que regem qualquer legislação usos e bons costumes, a ponto de, na Inglaterra, adotar isso como um princípio constitucional. Não escrito. Não escrito, Sim. Porque a Constituição da Inglaterra é normas exercidas por várias leis. Sim. E, portanto, não tem uma Constituição escrita como nós temos. Estados Unidos é 26 Sim. artigos, no Japão é 101, no Brasil 350, com itens, o subítem dá um caderno assim. Então eu acho que tem que ser melhorado, não ser tão sintético como o do nosso Estado, do país, e sim fazer com que a Constituição seja uma norma apenas de princípios. E usos e costumes é um bom princípio para qualquer finalidade, para qualquer atividade, para qualquer entidade ou governo do Estado. O senhor citou, por exemplo, a questão do Japão, que lá se tem a tradição que acaba forjando a lei, os costumes. O senhor citou também a Inglaterra, que tem normas não escritas, mas que a sociedade assimilou ao longo de muitos anos. Mas no caso do Brasil, onde tudo é novo, principalmente o fato das pessoas dependerem do guarda-chuva do Estado, deputado. Como é que é ter uma carta que veio de Brasília, a inspiração, né, a Carta Cidadã, em que há muitos direitos para o cidadão e muitos deveres para o Estado. Quem que paga a conta? Acaba sendo o povo. A nossa carta é a Carta Magna, por isso é onde o povo tem que recorrer. E por que no Brasil, cada 20 anos tem uma Constituição? É porque ela é muito analítica. E sendo analítica, até as letras vão mudando, porque cada órgão citado na Constituição vai mudando também, vai atualizando. É uma inovação. Embora nós respeitemos a Constituição do Estado, que rege o Estado todo, como o Estado brasileiro, ela tem que se atualizar e tem que ser melhorada. Nessa melhoria, eu acho que o povo brasileiro, cada vez mais os homens que chegam ao poder, seja no Congresso, seja nos estados, ela vai percebendo que houve excesso de citações analíticas na Constituição. Por essa razão é que precisa ser atualizado e modernizado, pelo menos, né? Como advogado e contador, como ficam as finanças? Como fica a fazenda pública, já vista que se o Estado se compromete a suprir um estado de bem-estar social, dando casa, transporte, saúde, educação, eu volto à pergunta, como se paga essa conta, haja vista que existe um passivo enorme, aliás centenário, aqui de alguns estratos da sociedade, deputado?
Eu acho essencial o governo do estado estabelecer pelo menos 3 princípios ou finalidades como mais importante: a educação, saúde e segurança. E nisso tem que ser distribuído as verbas do estado através do orçamento do estado. Nós brigamos e conseguimos que 30% do orçamento deve ser para a educação. Isso foi, digamos, a vontade do legislador do Constituinte Paulista. Porque exatamente. Estados afora, 25%. Aqui, 30% ou mais. Eu, por exemplo, como professor, sempre achei que a Constituição deve estabelecer princípios. Esse é um princípio no estado de São Paulo, pelo menos 30%. Eu me lembro que acho que foi o deputado Fernando Lessa, e muito bem defendido pelo Aloysio Nunes Ferreira na época, nós éramos deputados e nós insistimos e batemos e conseguimos aprovar. Outra coisa também, o governo do estado sempre conseguia 15% para verbas contingenciais. Sim. E esse nós conseguimos diminuir para que não ficasse tudo para o executivo resolver, diminuindo para 10% do orçamento do estado para verbas contingenciais. Afinal, reserva é reserva. Reserva é reserva e ele pode usar como quiser dispor essa verba. Então Sim. Nós deixamos menos para que o executivo fizesse, e também o legislativo representa o povo. O povo é que tem que participar mais. Então não deixar tudo para o orçamento do estado poder fazer o que ela deseja, sempre achando que o estado é representado pelo governador do estado no executivo, porque ele administra, então ele tem uma responsabilidade maior. Mas o legislativo é composto de 94 deputados, 94 representam o povo e não é justo que esses 94 não sejam ouvidos. Por isso que tem a Constituição do Estado e na Constituição colocar as normas para que nós pudéssemos participar do orçamento. As pessoas sabem disso que o senhor está falando, deputado Hachiro Shimomoto, deputado constituinte, 25 anos da Constituição de todos os paulistas. As pessoas têm noção disso, deputado, que o governo é governo porque é a maioria, ou seja, metade da população mais um, e o legislativo é o corpo de toda a representação da sociedade, ou seja, todos devem ter assento nesta Casa de Leis? Eu acredito que o legislativo, quando o povo estiver exercendo suas atividades, não é bem lembrado. O legislativo representa cada cidadão. Cada cidadão é obrigado a votar num deputado. E o corpo de deputados do estado é 94. Antes já foi de 115 deputados, sim, mas na Revolução diminuiu para 94 e ficou até hoje. Mas eu acredito que em cada estado isso é uma representação. No Nordeste é uma maneira, no Sul é outra maneira e precisa uma hora normatizar no país inteiro para que tenha mais representantes de estados como São Paulo, que é a locomotiva. Está subrepresentado, mas no caso em Brasília, no Congresso Nacional, com 70 deputados lá. O senhor fala que há uma subrepresentação, haja vista a população de São Paulo, são 42 milhões de habitantes, né? Olha, a população do estado representa a força positiva da nação. E nós somos considerados de locomotiva que arrasta esse trem que é o Brasil. Então, naturalmente, precisa ter melhor qualidade dos deputados, melhor representante dos deputados, não se eleger pessoa porque tem situação econômica melhor. Ele deve eleger pela qualidade, deve eleger aquele que pode nos representar para melhorar as leis, porque deles nós dependemos, dos deputados senadores, e que nós dependemos para ter melhor qualidade de vida. Se colocarmos pessoas que não têm essa noção, como, não vou citar nome, mas como se elege alguma vez, eu vou citar de um só, cacareco. Era um animal do jardim zoológico, foi eleito deputado. Eleição não é brincadeira, eleição define o nosso destino. Cada um de nós temos o destino nas mãos
dos representantes do povo que fazem as leis. Por essa razão é muito importante a escolha dos homens públicos. As discussões realizadas entre o anteprojeto e a redação final da Constituição Paulista foram calorosas, verdadeiros embates travados em plenário. Um deles, segundo Atiro Shimomoto, foi a luta pela transparência dos gastos do Executivo. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, volta já.